Amém, glória a Deus. Boa noite, igreja. Está todo mundo vivo aqui? Amém, glória a Deus. Fevereiro é o mês, na verdade, do prejuízo lá em casa, né? Eu faço aniversário dia 7, Emanuel faz dia 17, a pastora faz dia 18. Então, haja bolo, haja dinheiro para poder bancar muita festa. E graças a Deus, Deus tem nos agraciado, Deus tem nos abençoado. Amém? Então, assim, hoje eu estou com 25. Essa aqui está com meio século de vida. Ele entregou ela. Entregou. 50 anos. Eita. Ela me teve com a minha idade hoje. Só para você ter noção. Então eu estou ficando um pouco preocupado, porque o tempo passa e estou ficando muito velho já. Estou ficando ranzinza, estou ficando chato, mais chato ainda na verdade, né? Porque eu já sou. Mas amém, Deus é bom em todo tempo. E haja tempo nisso. Seu milagre vai chegar. Coloca tempo nisso. Amém? Então onde você está, em reverência, se coloque de pé. Seu milagre vai chegar. E abra comigo lá na Epístola de Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5. Nós iremos ler a partir do versículo 11. Hebreus fica depois da Epístola a Filemão, tá, gente? Eu acredito muito que isso vai ajudar você. Hebreus, capítulo de número 5, versículo de número 11. Coloca para mim na versão NVT. Glória a Deus. É um texto que vai nos confrontar bastante nessa noite. Só quem encontrou diz amém. Amém. E assim diz a Escritura. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite, e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre certo e errado. Amém? Pode tomar o seu assento. Eu gostaria de orar novamente com você nessa noite, apenas complementar a oração que Emanuel fez por mim. Então, onde você está, curve a sua fronte, a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar novamente. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, ó Pai, em nós. E eu oro para que o Senhor faça ainda mais através de nós, Pai. Em nome de Jesus, nos leve, Pai, nessa noite. Nos estique nessa noite, ó Pai. Que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer comunicar, ó Pai, para conosco, para nós como igreja, para nós como cristãos, Pai, no nome de Jesus. Eu oro no nome de Jesus pedindo para que essa palavra, ela possa criar raízes, Pai, sólidas, Pai. No nome de Jesus, para que nós possamos, ó Pai, cumprir a Tua obra, para que nós possamos cumprir a Tua vontade. Em nome de Jesus, Pai, eu oro pedindo para que o Teu Espírito possa nos auxiliar a negar o nosso próprio eu todos os dias, ó Pai, para que o Senhor viva através de nós ainda mais, com mais intensidade, ó Pai. Em nome de Jesus, assim eu oro, assim eu peço, Pai, e que nessa noite nós possamos sair daqui, Pai, com uma mentalidade completamente e também progressivamente, pouco a pouco, sendo modificada pela Tua palavra, Pai.
que é a fonte da verdade e é uma fonte inesgotável. Em nome de Jesus, amém. Amém? Eu quero que você deixe aberto o texto aí, por gentileza. Hebreus capítulo 5, do 11 ao 14, deixa aberto esse texto. Nós vamos caminhar aqui na palavra. Irmãos, o livro de Hebreus, a carta de Hebreus, ela vai se caracterizar como uma das epístolas, como uma das cartas mais ricas da Bíblia. O tema da carta, o assunto da carta, ele vai se configurar em apresentar a superioridade de Cristo na sua nova aliança, em relação aos anjos, em relação a Moisés. Hebreus capítulo 3, a Bíblia vai dizer para nós que Cristo é superior a Moisés. Moisés é tido como a figura da antiga aliança, porque ele recebeu as tábuas da lei, e Cristo é o cara da nova aliança. Também ao sacerdócio do tabernáculo, ao sistema sacrificial, para você que não sabe, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, para que você pudesse ter o pecado perdoado, você tinha que oferecer um sacrifício, um holocausto, e a qualquer outro mandamento ou qualquer outra instituição da Antiga Aliança. Se a gente for observar de maneira detalhada, levando em consideração os costumes do Antigo Testamento, as tradições e os ritos, vai se tornar notório aqui na carta aos Hebreus, na carta de Hebreus, a centralidade em Cristo e a sua supremacia. Hebreus capítulo de número 9, a Bíblia vai falar para nós a respeito de Cristo, seu sacrifício perfeito. E Hebreus capítulo 10, Hebreus vai mostrar para nós aqui, a Bíblia vai mostrar para nós em Cristo seu sacrifício definitivo. Hebreus 10, a Bíblia vai dizer para nós que Jesus ele fez de uma vez por todas, ele pagou o preço de uma vez por todas, ele nos redimiu dos pecados. E existe muita discussão entre os teólogos acerca de quem escreveu Hebreus. O livro de Hebreus ele vai se caracterizar, ele vai se configurar como algo esclarecedor, elucidando para nós o papel das duas alianças, mas principalmente enfatizando a importância de Cristo Jesus. E existe muita discussão, muito debate entre os estudiosos, entre os teólogos acerca de quem escreveu Hebreus. As maiores atribuições de pessoas, de teólogos, de estudiosos sobre quem escreveu essa carta, fica entre Paulo, que foi o cara que mais escreveu livros na Bíblia. Ele escreveu 13 livros ao todo no Novo Testamento, 13 de 27, hein? Só para deixar bem claro aqui. A Barnabé, que é citado 29 vezes no livro de Atos, e 5 vezes, se não me falha a memória, nas epístolas de Paulo. A Lucas, que escreveu um evangelho que leva consigo o seu nome, e a Apolo, que foi um defensor ferrenho da igreja, na igreja primitiva, um defensor da fé na igreja primitiva, e entre muitos homens também, como por exemplo Filipe. Traduzindo aqui, não se sabe ao certo quem escreveu o livro de Hebreus. Nenhum desses homens que eu citei aqui para vocês, que foram propostos aqui, são convincentes da escritura, da autoria do livro de Hebreus. Na verdade, a Bíblia tem o quê? Mais de 40 escritores, mas autor é só um, que é Deus. E nós lemos a Bíblia é o único livro no mundo que nós lemos com o autor ao nosso lado. A Bíblia não é um livro comum, não é sem razão, não é sem fundamento que a Bíblia foi um dos livros mais perseguidos da história. Se você puxar o contexto histórico, principalmente no século passado, você vai ver o quanto que a Bíblia foi perseguida. Se você anda no Oriente Médio com a Bíblia na mão, você automaticamente é preso. Você é preso. Você não tem liberdade que você tem aqui hoje para poder andar com a Bíblia, para poder ler a Bíblia. Graças a Deus que nós ainda temos essa liberdade. Voltando aqui, quem escreveu o livro de Hebreus? Somente Deus sabe.
Como bem disse um dos maiores eruditos da história da igreja, chamado Orígenes, ele vai dizer o seguinte: quem realmente escreveu a carta, somente Deus sabe. E glória a Deus por isso. Existe muito estudo, existe muito palpite, mas somente Deus que sabe quem escreveu a carta em questão. Amém? E o escritor de Hebreus aqui, ele vai destinar a carta, esse livro, a cristãos judeus que provavelmente estavam considerando um retorno ao judaísmo, muito pelo fato de estarem enfrentando uma perseguição severa. Contudo, o escritor dessa epístola aqui vai os encorajar a permanecer relatando acerca da esperança que lhes aguardava. Hebreus capítulo 11 vai citar vários exemplos de homens que, pela fé, Abraão, pela fé, fulano de tal, aguardavam. E versículo 13 ali no capítulo 11, a Bíblia vai falar a respeito de homens que viviam em tendas, homens peregrinos, ou seja, a esperança deles não estavam aqui na terra. Havia um tesouro muito maior os aguardando. E nós podemos observar aqui no contexto em questão, na porção que nós lemos, o escritor aqui realizando uma pausa a respeito da exposição da importância de Cristo. Hebreus capítulo 4, Hebreus capítulo 5, você vai ver que o escritor está relatando para nós a respeito de Cristo sendo o sumo sacerdote. E a partir do versículo de número 11, ele vai fazer uma pausa nessa exposição, para poder alertar aqueles que receberam essa carta aqui. Alertar o quê? Alertar o nível de entendimento, o nível de compreensão que eles tinham acerca daquilo que o autor, o escritor aqui estava apresentando em Cristo ser o sumo sacerdote. Traduzindo aqui, esses homens, com um bom tempo de caminhada, eles não estavam entendendo, eles não entendiam, eles não tinham um nível de entendimento acerca daquilo que estava sendo exposto. Eles eram incapazes de entender as doutrinas apresentadas aqui. E desse modo, aqueles que receberam essa carta, eles foram encorajados a abandonarem a apatia espiritual. Eu vou falar sobre isso aqui com vocês hoje. E também eles foram encorajados a permanecer na sã doutrina, a permanecer na palavra de Deus, a permanecer na palavra da verdade. Justamente para quê? Para que eles pudessem suportar com fundamentos inabaláveis a perseguição severa. Para que eles pudessem suportar toda a perseguição, tanto de judeus também, quanto de romanos. Para que eles pudessem perseverar, eles tinham que ter uma compreensão sólida, um ensino sólido, algo verdadeiro. E infelizmente muitos deles não entenderam aquilo que o autor estava expondo aqui. Agora, trazendo aqui aquele contexto de perseguição que aqueles que receberam essa carta estavam passando, e comparando, fazendo uma breve comparação com o nosso cenário como cristãos hoje, muitos de nós somos imaturos por razões pífias. Você vê aqui em Hebreus capítulo 5, do 11 ao 14, o escritor está encorajando essas pessoas que receberam a carta aqui a permanecer, a amadurecer em um contexto de perseguição. E nós, com toda a liberdade, a gente continua sendo imaturo, por razões menosprezáveis, por razões pífias, inúteis, razões banais. Então o que difere esses homens aqui de nós hoje? É que eles estavam sendo encorajados a amadurecerem, a crescerem em um contexto de perseguição. A gente, com toda a liberdade disponível, a gente continua imaturo, sem sofrer perseguição nenhuma pela nossa fé. E pelo contrário, nós desprezamos o verdadeiro evangelho, o evangelho rico,
o Evangelho valioso e nós preferimos mensagens que têm origem na teologia do coaching. Você pode, você é capaz, você faz. Em cultos baseados em profecias extremamente duvidosas, que fica revelando CPF, que fica revelando RG, que até canta para poder fazer menção ao cara que ele estava entregando a possível profecia, além de trechos de 1 minuto de TikTok, além de trechos de Reels no Instagram. Continuamos imaturos porque nós não nos aprofundamos nisso aqui. Quais são os frutos? A imaturidade notável que impulsiona ainda mais a negligência de muitos irmãos em relação ao estudo bíblico dentro das nossas igrejas locais. E a preocupação que o escritor de Hebreus estava aqui relatando para nós, ele estava preocupado. Ele vai dizer, há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar. Vocês não vão conseguir entender. Basicamente era isso que ele estava falando. Aqui expressa para nós uma preocupação. E essa preocupação precisa continuar sendo uma realidade em nós aqui, nós como igreja hoje. Em crescer, em amadurecer, e ter uma fé mais madura, uma fé mais sólida. Mas não. Nós preferimos mensagens de autoajuda. Você pode, você faz, você é capaz. Mas o Evangelho é para que você entenda a tua miserabilidade, para que você entenda que você é pecador e você carecia de salvação. Infelizmente, mesmo com a perseguição que esses homens aqui estavam sofrendo, eles eram lentos para poder aprender acerca da palavra, acerca daquilo que o escritor estava apresentando em Cristo sendo o sumo sacerdote. Hoje, a distorção da Bíblia é cada vez mais frequente. E a nossa lentidão em aprender se intensifica ainda mais. De acordo com o texto aqui, nós vamos ler parte por parte, para que você possa entender a respeito da imaturidade trágica. O tema da mensagem hoje é a imaturidade trágica. Amém? De acordo com a análise do texto aqui, quais são os principais sintomas de imaturidade que nós conseguimos hoje diagnosticar, detectar nas nossas congregações locais? Abre lá para mim, Guzmão, Hebreus 5:11. Olha só o que vai dizer o texto para nós. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, que respeito aquilo que o escritor estava apresentando. Mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. Memorize esse termo aqui. Displicentes. No dicionário, o termo displicente carrega consigo o seguinte significado: displicente é aquele que demonstra descaso, falta de empenho no que faz, desatento, descuidado, desinteressado. Isso significa displicência no dicionário. Agora aqui no original, no grego, o termo displicente significa lentos, tolos, negligentes e preguiçosos. Quais são um dos sintomas da imaturidade?
A displicência. A displicência no meio cristão, infelizmente, se caracteriza como um dos principais sintomas de imaturidade. Ou seja, pessoas imaturas ocupam as suas atenções em questões irrelevantes e não em assuntos preponderantes para a igreja de Cristo. Durante muito tempo, nós como igreja estávamos discutindo: tatuagem é pecado? Ouvir música secular é pecado? Usar brinco é pecado? Durante muito tempo, e entre muitos outros exemplos também. Isso é uma postura que escancara duas coisas aqui. A primeira, obviamente, é a imaturidade. Por quê? Porque nós não desenvolvemos a mentalidade que Cristo deseja como igreja. E a segunda coisa é a atrofia espiritual. Mas vamos falar aqui a respeito da imaturidade. Vamos falar a respeito da imaturidade aqui. A expansão de reino, quando nós somos imaturos, cristãos imaturos, uma igreja imatura, a expansão de reino através da igreja, através de nós, vai ser restrita, vai se restringir em razão da imaturidade. Paulo expõe para nós lá em Romanos capítulo 8, versículo 19, que a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos maduros de Deus. Um filho maduro, ele reconhece o poder do Evangelho. Um filho maduro, ele reconhece a grandiosidade do Deus que ele serve. E quando ele sabe disso, quando ele reconhece isso, quando ele tem plena consciência disso, ele abraça uma causa que exige o quê? Diligência, interesse, cuidado. Totalmente diferente, uma postura completamente diferente de uma postura displicente, como o texto aqui está relatando para nós. E a segunda coisa, que essa postura de muito tempo a gente ficou perguntando se isso é pecado, se aquilo é pecado, é atrofia espiritual. Que é isso? É apatia com a palavra de Deus. E como fruto disso, como resultado disso, vários em nosso meio desenvolveram uma displicência com a sã doutrina, desenvolveram uma displicência, um desinteresse, um descuidado com a palavra de Deus. Porque se houvesse um zelo, se houvesse um cuidado genuíno com a Bíblia, a gente estaria agindo de acordo com ela e nós estaríamos muito mais aptos para poder receber um alimento sólido. Muito mais aptos. Um alimento sólido, um alimento que contém substância e que nos abasteceria em dias sombrios e tenebrosos e trabalhosos. A Bíblia vai dizer para nós que os últimos dias, e nós já estamos nos últimos dias, sobreviriam dias trabalhosos. Mas infelizmente, o trabalho tem sido ficar falando a mesma coisa para um cristão que tem 5, 10, 15, 20 anos de igreja e não aprende. Se nós lêssemos a Bíblia, se nós tivéssemos cuidado com a sã doutrina, não haveria desperdício de tempo com essas questões. Se tatuagem é pecado, se usar brinco é pecado, se ouvir música do mundo é pecado, não haveria desperdício de tempo, porque você leu a Bíblia e você sabe o que a Bíblia fala. De certa forma, irmãos, de certa forma, sobre essas questões aqui, a nossa preocupação tem que estar concentrada em pessoas que são novas convertidas, pessoas que são pequenos na fé, que possuem uma dúvida sincera a respeito disso. Mas se essas dúvidas ficam persistindo em ratos de igreja, o que é rato de igreja? O cara que viveu dentro da igreja a vida toda, a gente pode diagnosticar
uma síndrome de displicência dessa pessoa com a palavra de Deus. Durante muito tempo, nós como igreja, erramos bastante. Nós gastamos tempo em assuntos irrelevantes. Enquanto isso, o mundo lá fora despontou. Despontou no quê? Em apresentar, em expor, em ensinar ideologias anticristãs. Nós tivemos uma aula aqui quinta-feira sobre um assunto muito polêmico que muitas pessoas têm aversão. Ai, já vai falar disso. Se a Bíblia fala disso, é obrigação nossa falar disso. Nós tratamos aqui política na perspectiva bíblica. Aquilo que tem acontecido. E quando vários jovens cristãos que frequentaram a igreja durante muito tempo da vida, na infância e na adolescência, quando eles entram na universidade e passam a militar em causas contra o cristianismo, contra o evangelho, nós aqui dentro da igreja não sabemos o porquê. E qual a razão de nós não sabermos o porquê? Porque que nós estávamos preocupados com assuntos irrelevantes. E paralelamente, graças a Deus, acredito que hoje está mudando bastante. A nossa preocupação deixou de ser um pouco se tatuagem é pecado, se brinco é pecado, se ouvir música do mundo é pecado, mas a preocupação continuou no mesmo nível, continuou banal, tornou-se outra preocupação. Muitos cristãos hoje estão observando a igreja como entretenimento. Se a igreja não tem eventos, se possui poucos eventos, a igreja não tem mais utilidade. Não tem mais nada, não tem nada na igreja. Nada. Pessoas imaturas são movidas pela quantidade de atrações. Se tem atratividade, a pessoa vai. Um exemplo: culto de cura, culto do milagre, culto da prosperidade, culto de revelação. Você vê um monte ainda. Culto da palavra, culto da sã doutrina. Poucos querem. Se não tem atratividade, ninguém vai. Isso é uma postura de cristão imaturo. E uma das principais razões de vários jovens, quem aqui tem de 30 anos para baixo, levante a mão. Maioria de vocês. Então vou chamar todo mundo aqui de jovem. Uma das principais razões de vários jovens não possuírem uma caminhada constante, não terem constância na fé, se configura no quê? Na falta de propósito e na falta de clareza do que realmente importa para a igreja de Cristo. Só que deixa eu te avisar uma coisa: igreja não é circo, pastor não é palhaço, líder não é palhaço. Você quer entretenimento? Vai para o circo. Lá você encontra bastante. Lá tem atrações. Eu não vim falar o que você quer ouvir, eu vim falar o que você precisa ouvir. E sem perceber, por conta de uma postura imatura, a gente acaba se tornando refém. Tanto pastores, líderes, quanto membros cristãos. Os pastores acabam se tornando reféns de conferências para poder manter o point, a congregação local com um número considerável de pessoas. Ou seja, eu tenho que trazer atrações para que a minha igreja continue cheia. Fica dependendo disso. Ou seja, precisa lotar a bilheteria de conferência para que a igreja possa ficar cheia, para que possa manter aquele povo lá dentro. Um bando de cristão imaturo.
E os membros, lembrando que o texto aqui fala a respeito de membros com um tempo considerável de cristianismo, de caminhada na fé, membros ficam reféns de entretenimento barato e não se comprometem com a verdadeira causa do Evangelho. Desse modo, são bebês eternos. Deixando bem claro uma coisa aqui, gente, eu não sou contra a conferência, eu não sou contra eventos, muito pelo contrário. Durante todos esses anos eu fui muito abençoado em conferências, em eventos, vendo grandes cantores, pregadores, ministros de adoração no Brasil. Fui muito abençoado e aprendi pra caramba. Porém, se a gente ficar se baseando a nossa caminhada na fé, baseando os nossos momentos com Deus e resumimos a nossa vida em atmosferas agradáveis, ficar resumindo a nossa caminhada cristã somente em eventos, em conferências, a gente acaba virando presa fácil para falsos profetas. Amém? Detalhe: falsos profetas, eles são bem habilidosos, são bem sagazes em produzir atrativos. É algo muito confortável para nós termos conteúdos cristãos do TikTok de 1 minuto só. É muito mais confortável para nós lermos uma frasezinha, um versículozinho só, do que gastar tempo estudando, meditando, lendo a Bíblia e gastando tempo com 40 minutos de uma pregação bíblica expositiva no YouTube, por exemplo. A gente tem se tornado cristãos acomodados, cristãos apáticos, consequentemente displicentes e imaturos. A displicência com a sã doutrina nos torna presas fáceis para falsos profetas e para falsos ensinos que estão permeando por aí. Aí eu te pergunto, o que esses eventos, conferências que nós participamos, o que aquela frasezinha de motivação gerou na sua caminhada cristã? Gerou uma fé sólida? Uma fé sólida, uma caminhada sólida, um caminhar com Cristo maduro? Ou a primeira tempestade que vem, você acaba ficando desestimulado, desanimado? Um dos sintomas da imaturidade é a displicência com a palavra de Deus. Agora vamos lá, versículo 12. Prestem bem atenção aqui. A essa altura, já deveriam ensinar outras pessoas. Guardem isso aqui. Já deveriam ensinar outras pessoas. A essa altura, com todo o tempo que eles tinham. E no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Essa questão dos conceitos mais básicos eu vou falar daqui a pouco. Concentra nesse termo aqui. Já deveriam ensinar outras pessoas. A imaturidade, com a displicência sendo uma de suas causas, acarreta consequências graves dentro das nossas igrejas. Ou seja, a imaturidade, cristãos imaturos, é algo bem evidente. O escritor da carta aqui aos Hebreus, ele vai expor o tempo desses cristãos como um trunfo, como algo valioso, como algo importante para que eles pudessem ter amadurecido, para que eles pudessem ser eficazes em compartilhar as verdades sobre Cristo. Presta atenção aqui, foca aqui. E pelo fato deles estarem sofrendo perseguições, o que eles deveriam ter feito? Esses cristãos aqui, que tinham tempo, eles deveriam estar fortalecendo os outros mais novos da fé, na caminhada, expondo sobre Cristo, expondo sobre a esperança que lhes aguardava. Traduzindo, com o tempo de caminhada que esses caras aqui tinham, eles tinham que apresentar uma fé madura, uma fé sólida, um entendimento correto acerca da perseguição.
eles tinham que estar maduros contra as perseguições, quanto à doutrina de Cristo, eles tinham que estar maduros para poder receber um alimento mais sólido. Mas observando as nossas igrejas locais, a resultância da displicência, quando a gente fica focalizando, dando atenção a assuntos, a temas insignificantes e a eventos, isso vai se evidenciar para nós uma imaturidade bíblica. Muitos cristãos com um tempo considerável de igreja no nosso meio não sabem o mínimo sobre aquilo que compõe o plano de salvação. Fala que é cristão, mas quando está em comunhão com os irmãos, não consegue nem orar. Não consegue abrir a boca para dar um glória a Deus. Diz que é cristão, mas não consegue falar glória a Deus. Não consegue. E o que a gente tem que fazer? Ao invés disso, estou falando de cristãos aqui com tempo de caminhada, amém? Ao invés disso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se dispor de um tempo precioso com esses cristãos, ratos de igreja, mas imaturos, dentro desse contexto óbvio. Deus é com você, Jesus morreu. Tem que ficar explicando a mesma coisa e não aprende, quer ficar jogado na lama. Ai, tá doendo, por quê? Por quê? Cresce pelo amor de Deus, cresce, amadurece. O tempo que nós estamos vivendo hoje aqui não é para ficar preocupado com coisas tão enfadonhas, coisas simples. Muitos lá fora estão morrendo em uma vida de pecado e a gente fica preocupando com isso. Um cristão que fica dando trabalho, imaturo, displicente, é careca de saber sobre aquilo que é verdade, mas fica lá capengando. Ai meu Deus, por quê? Por quê? Pelo amor de Deus, cresce, amadurece, pelo amor de Deus. Mas tem uma explicação básica para isso. Existe uma explicação muito básica para esse comportamento, para essa postura, para que eles possam ficar parados, estagnados. O termo é um só: preguiça. Porque o entusiasmo inicial passou. Agora outras coisas começaram a entrar na frente dessas pessoas. Então esses mesmos cristãos, velhos de igreja, imaturos, eles encontraram o quê? Formas e comportamentos confortáveis de seguir a Cristo. Isso se baseia em 3 coisas. A primeira coisa é que esses cristãos imaturos com tempo de caminhada não querem abandonar algumas das velhas práticas. Hebreus capítulo 5, do 11 ao 14 aqui, esses cristãos judeus aqui em questão, eles não queriam abandonar algumas práticas que eles carregavam consigo. Eles não queriam crescer em maturidade na sã doutrina, na doutrina de Cristo. E a gente encontra isso hoje, dentro da igreja. Nós encontramos isso hoje. Qual que é o argumento? Para que crescer em conhecimento, se nesse nível que eu estou aqui já está ótimo? Para que me aprofundar em Cristo, se da maneira que eu estou vivendo já está ótimo? Esse é o pensamento. A segunda coisa, a construção de desculpas esfarrapadas em não querer crescer e amadurecer. Fica inventando desculpa esfarrapada, já não sabe nem mentir mais. Quais são as desculpas? Eu não tenho tempo, eu não consigo aprender, Deus não me chamou para poder ensinar. E qual que é o argumento?
se fulano de tal está fazendo tal coisa, eu não preciso me dispor para poder aprender. Tá cômodo, né? Tá bom, né? Características de cristão imaturo. E a terceira coisa, o embelezamento de outras coisas para poder incrementar, adaptar o Evangelho ao seu gosto, ao seu prazer. A doutrina sobre a crucificação, infelizmente, a doutrina sobre a crucificação, sobre a redenção, sobre a ressurreição de Cristo já ficou sem graça, já não tem mais graça, já tornou-se insuficiente para cristão imaturo. Se você fala, Jesus morreu por você para que você tenha livre acesso ao Pai e a tua vida eterna está garantida, o que você fala? Glória a Deus, amém. Mas quando é uma pirotecnia, você já pula, né? Aí o cara começa a gritar, começa a gritar. Nada contra isso, tá, irmãos? Nada contra isso. Mas se você é movido apenas por gritos, eu vou só citar um exemplo aqui. Pega na mão do irmão, pega na mão do irmão, pega na mão do irmão, seca. Se você é movido apenas por isso, cuidado. Cuidado. O que é isso? É aplicar ingredientes, é aplicar coisas para poder incrementar o Evangelho. Ou seja, para poder ficar melhor, para poder ficar mais agradável. O Evangelho já não é mais o suficiente. Aí o que essas pessoas falam? Cristãos imaturos falam: falar sobre o Evangelho é importante, mas por que a gente não expõe mensagens que façam bem para o homem? Por que não expor uma mensagem de motivação? Meus irmãos, se nós acrescentamos outros elementos do Evangelho, o mesmo perdeu a sua essência. Então, desse modo, o que acontece? Vai ser inútil a gente estar aqui pregando a respeito da palavra. Desse modo, cristãos imaturos vão continuar sendo gerados dentro da igreja. Então não é sem razão que existe uma imaturidade grande nesses casos. Não é sem razão. Porque se o Evangelho ele não é poderoso o suficiente, se o santo não basta para nós, se o sagrado para nós não bastar, a gente está profanando a sã doutrina e desagradando o coração de Deus. Se nós queremos algo mais confortável, a gente não deve buscar seguir a Cristo. Você quer entretenimento? Liga Netflix. Vai assistir Continência ao Amor, o 10 Perfeito, Para Todos os Garotos que Já Amei. Vai assistir lá Velozes e Furiosos. Vai assistir filme. Você vai ficar muito mais entretido. Porque igreja não é entretenimento. Igreja é para você ter aquilo que você precisa como cristão. Glória a Deus. Se nós possuímos, eu estou falando de cristãos aqui com um tempo de caminhada. Amém? Se nós possuímos um tempo considerável como cristãos e ao mesmo tempo não conseguimos explicar de forma mínima, básica, a razão da nossa esperança sobre o Evangelho, a gente precisa examinar a nós mesmos. Fazer uma avaliação do nosso cristianismo. Deixando bem claro que eu não tenho nada contra o pastor gritar, o pregador gritar, glória a Deus, mas desde que esteja falando a verdade. Desde que esteja pregando a sã doutrina. A questão aqui não é a forma do cara se expressar. A questão aqui é se o cara está pregando a verdade. Porque tem muita gente que o cara chega, começa a gritar feito louco e só sai falando bobagem. Não tem zelo por isso aqui. É um descaso, é um descuidado, é uma displicência com a palavra. Grandes homens de Deus morreram para que nós pudéssemos ter acesso a isso aqui e nós não valorizamos da maneira correta. Será que nós temos sido displicentes? Continuando no versículo 12.
E no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Foca nisso aqui. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Agora vamos lá. Conceitos mais básicos da palavra de Deus. Quais são os conceitos mais básicos que constituem aquilo que nós chamamos de evangelho? O homem nascer com uma natureza depravada, nascer condenado ao inferno, necessitar de salvação. O amor de Deus ser tão furioso pela humanidade que Ele deu o próprio Filho para que nós, por meio dele, fôssemos reconectados com o Pai novamente. A justificação perante a Deus através de Cristo, a regeneração e a adoção como filhos, para que nós pudéssemos desfrutar de relacionamento com Ele, a vida eterna assegurada e a habitação do Espírito Santo em nós e a esperança do retorno de Cristo para poder buscar a igreja. Isso é conceito básico da palavra de Deus. Conceito básico. Enquanto muitas pessoas lá fora estão morrendo, estão vivendo uma vida de pecado, nós infelizmente temos que dispor tempo com irmãos que possuem anos dentro de igreja e ficam apresentando os mesmos problemas. Ai meu Deus, por quê? Por quê? Só que esses mesmos cristãos esquecem dos pilares que constituem o Evangelho, aquilo que eu acabei de falar para vocês. Eles não retêm para si a causa das boas novas, eles não tomam para si o Evangelho como causa principal de vida, e depois fica jogando a culpa no pastor. O cristão imaturo, ele joga a culpa no pastor, no líder. Eu falo isso porque eu era muito imaturo, mas muito imaturo. Ah, o pastor isso, ah, o pastor aquilo, ah, o pastor aquilo outro. Agora que a gente vive ao outro lado, a gente sabe como é que é, né? Paguei com a língua. Bem feito mesmo. Mas irmãos, nem sempre se configura como falta de apacentamento, falta de aconselhamento pastoral, falta de cuidado do líder. Nem sempre se configura como isso, mas se configura de falta de vergonha na cara da própria pessoa, do próprio cristão. Toma vergonha na cara. Vamos tomar vergonha na cara. Crescer, amadurecer um pouco mais. Vocês estão felizes ainda, amém? Falei para vocês aqui que eu ia falar aquilo que vocês precisam ouvir, não aquilo que vocês querem ouvir. Ontem nós fomos assistir um filme chamado Unloved, um filme que expõe bastante sobre a vida de Bob Marley. Era um cara bem doido, né? Aparentemente doido. Eu costumo dizer que ele tinha um estereótipo de um cara que não está nem aí para nada. Mas uma coisa que nos chamou muita atenção é a maneira como ele abraçava as causas que ele vivia. Ele abraçava as causas com tamanho zelo, com tamanha intensidade. Era um cara que abraçava, ele tinha a causa de vida dele, as causas de vida dele no caso, e abraçava, e ia até o fim. Um cara que se posicionou, um cara que é convicto daquilo que era a razão da vida dele. E muitos cristãos, com anos dentro da igreja, ainda não sabem qual é o propósito de nós estarmos aqui. Não sabe por que está aqui ainda. E diz que é cristão. E diz que é espiritual. Mas vamos lá. Quais são as realidades que todo cristão, eu não estou falando de cristão maduro, eu estou falando de todo cristão. Quais são as realidades que todo cristão precisa ter em mente? Problemas e adversidades
sempre existirão, sempre haverão. Porém, o maior dos problemas foi vencido com a obra expiatória da cruz, ou seja, não somos mais condenados. Todo cristão ele tem que saber disso. Eu não estou falando de cristão maduro, estou falando de um cristão, independente do tempo de fé. Outra coisa, toda e qualquer atividade que nós realizamos no nosso cotidiano, nós estamos glorificando a Deus. Se você está trabalhando, você está glorificando a Deus. Se você está cuidando de criança, você está glorificando a Deus. Se você está estudando, você está glorificando a Deus. Se você está no seu serviço, atendendo o telefone, você está glorificando a Deus. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Todo cristão tem que ter essa consciência. Outra coisa também, em qualquer situação, o cristão ele precisa trazer a sua memória. Se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria nessa situação aqui? Como é que ele agiria? Qual seria o comportamento dele? Qual atitude ele tomaria? Todo cristão, a palavra cristão significa pequeno Cristo, todo cristão precisa ter isso em mente. Eu não estou falando de cristãos maduros. Amém? O escritor de Hebreus vai expor para nós: ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Qual é o leite a ser exposto, gente? Os fundamentos básicos do Evangelho. Aquilo que eu acabei de falar para vocês aqui agora. Porque explicar o mesmo fundamento por anos para aquele cristão imaturo que apresenta os mesmos problemas é perda de tempo. Uma palavrinha só, um termo só, basta para esses cristãos que se encaixam dentro desse contexto. Uma palavrinha só: cresce! Pelo amor de Deus, cresce! Porque não adianta nada oferecer alimento sólido para quem não quer receber alimento sólido, para quem não cresce, para quem é imaturo ainda. Eu não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém aqui não, gente. Tenho muito que aprender ainda. Mas nós precisamos avançar em um nível maior de entendimento. O Evangelho deve custar caro. Isso aqui deve ser a razão da nossa vida. Nós precisamos entender o Deus que nós estamos servindo, o Deus que nós estamos cultuando. Não é brincadeira, gente. Lá fora não está para brincadeira. Satanás ele não veio para brincar. Ele não veio para brincar. A intenção aqui hoje é levantar um senso de urgência em você, para que você entenda a alcunha que você ostenta e carrega. Não adianta nada a gente oferecer alimento sólido para a criança. Por quê? Porque não vai ter o entendimento correto, não vai ter a compreensão correta. E esse era exatamente o lamento do escritor aqui na epístola de Hebreus. Amém? A gente não pode se dar ao luxo de desperdiçar alimento sólido com cristãos que têm um longo tempo de caminhada, mas que não cultivam um compromisso com a igreja de Cristo. Traduzindo aqui, não quer colaborar para que a igreja de Cristo se torne uma noiva ataviada, uma noiva preparada por casamento, para a aliança eterna com Cristo. Pelo contrário, continua dando trabalho como criança, fica fazendo caquinha. Só que pastor não é babá, irmãos. Jesus não é babá. Jesus é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Você não é o centro do mundo. O centro do Evangelho é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então vamos crescer, parar de ficar fazendo caquinha. Jesus não é babá. Entendam isso, pelo amor de Deus. Amém? Versículo 13. Está todo mundo com a Bíblia aberta ainda? Você pode dar um amém por isso? Amém.
Olha só. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. Vamos lá. Vamos fazer uma reflexão básica aqui. O que toda criança gosta. Agora eu vou falar de estatísticas, de dados. Amém? De acordo com uma pesquisa feita por uma rede de supermercados chamada Sainsbury's, no Reino Unido, essa rede de supermercados entrevistou 1.500 crianças com idades entre 5 e 11 anos sobre o que elas gostam de realizar no período das férias. E as mesmas colocaram no topo da lista algumas práticas como, por exemplo, brincar no parquinho, fazer guerra de água, montar uma cabana, andar de bicicleta, jogos ao ar livre, como por exemplo esconde-esconde. Isso é algo muito comum no Reino Unido, na Inglaterra. Traduzindo, para nós aqui como adultos, coisas simples, coisas que não nos fascinam, porque nós crescemos, amém? Agora vamos lá. Eu convido você que tem filho pequeno a fazer isso em casa. Pega um brinquedo e dá para ele. Pega um brinquedo legal e dá para ele. O que ele vai fazer? Ele vai brincar. Depois, passa um tempo, tá? Você dá um celular ou um videogame para ele ficar jogando. Ok? Depois você espera mais um pouco e dá um brinquedo qualquer para ele. Pior que aquele primeiro brinquedo que você deu e bem menos relevante que o celular ou que o videogame. Qual que é o comportamento dele aqui em questão? Qual é o comportamento dessa criança em questão? Vai existir uma grande possibilidade do comportamento dessa criança mudar. Onde se configura, quando ela recebe o celular e o videogame, ela vai abandonar aquele primeiro brinquedo, vai ficar jogando e ela não dá valor para o terceiro brinquedo que você deu, para o brinquedo qualquer que você deu. Cristãos imaturos, trazendo para o contexto aqui agora, cristãos imaturos, com um bom tempo de vivência, com um bom tempo de caminhada cristã, se concentra tanto em algo, como a criança concentrou no celular, no videogame, e não quer crescer acerca da mentalidade. Traduzindo, daquele jeito tá bom. Assim como para a criança o videogame, o celular tá ótimo, para o cristão imaturo amadurecer não é preciso, não é mais necessário, não precisa amadurecer mais. Tá bom do jeito que tá. Cristão imaturo tem essa postura. Tem essa postura. Você quer ver uma coisa? O cristão que está há anos na igreja ainda fica cultivando uma mentalidade, uma ideia como, por exemplo, Deus ele faz assim. Se Deus não fizer assim, não foi Deus que fez. Fica cultivando por anos uma ideia imatura. Anos. Nós precisamos entender uma coisa. Não é porque nós arrepiamos e nós sentimos tanto a presença do Espírito Santo em um culto que nós somos maduros. Você pode ser um cara que sente tanta presença de Deus, mas tanta presença de Deus, mas tanta presença de Deus que você ainda assim pode não amadurecer. Isso não significa, sentir a presença de Deus não significa maturidade. Não significa maturidade. Porque cristãos imaturos, eles não permanecem com fidelidade em algo. Vou citar um exemplo aqui novamente. Imagina um cristão, conheceu a Cristo, começou a viver em atmosferas agradáveis, a sentir muita presença do Espírito Santo. Passou um tempo, ele deixou de sentir, ele fica mais preocupado. No início da conversão, isso é normal. Mas com 5, 10 anos de igreja, ficar cultivando o mesmo pensamento, meu Deus do céu, quanta imaturidade. Ou seja, eles não conseguem permanecer naquilo que Deus falou, na palavra,
naquilo que Deus é, naquilo que Cristo é, não conseguem permanecer mais. Por quê? Atrelou tanto a maturidade, a presença de Deus, que não consegue discernir mais o certo e o errado. Não sabe o que é justo. Amém? Aí eu pergunto para vocês, será que o nosso comportamento de cristão se assemelha muito com o comportamento de criança? Uma hora quer muito a Deus. Outra hora não quer. Uma criança, quando ela está brincando, ela quer muito brincar. Outra hora, ela não quer. Se tais comportamentos, se isso é uma realidade na nossa vida, a gente precisa se alimentar do leite. Com alguém discipulando, com alguém apacentando, com alguém conduzindo essa pessoa na caminhada. Precisa amadurecer. É um sintoma de imaturidade. Mas o que o leite espiritual ele se constitui? O leite para nós aqui, queridos, ele se caracteriza como um alimento apropriado para quem é criança, para o bebê. Porque o bebê ele não vai conseguir comer carne, que é um alimento sólido. Não tem como. Se você der carne para um bebê de 3 meses, ele não vai comer, ele não vai conseguir comer. Ele precisa de leite. De leite. Então o leite é a mesma coisa espiritualmente falando. Ele se caracteriza como algo apropriado. O leite espiritual aqui na Bíblia, que o texto que nós lemos vai citar para nós, ele se caracteriza no nascimento de Cristo, na vida de Cristo, nos ensinamentos de Cristo, na morte e na ressurreição de Cristo. É o leite, o básico, os conceitos mais básicos na caminhada de um cristão. Se nós passamos anos e nós não sabemos expor a razão da nossa esperança, isso se configura como um cristão imaturo, pelo simples fato de não compreender os benefícios da morte e da ressurreição de Cristo. Qual tem sido o teu nível? Você consegue explicar a razão da sua esperança? Versículo 14. Todo mundo está com a Bíblia aberta ainda, amém? Vamos lá, versículo 14. Olha o que a Bíblia vai dizer para nós. O alimento sólido é para os adultos que pela prática constante são capazes de distinguir entre certo e errado. A tradução Almeida Revista Atualizada vai trazer o seguinte texto, vai expressar da seguinte maneira: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Um cristão maduro, ele consegue discernir o bem e o mal. Por quê? Tem maturidade, pode receber alimento sólido, consegue saber aquilo que é correto e aquilo que é errado. Isso é evidência de maturidade. Uma característica evidente, irmãos, de cristãos imaturos se apresenta no quê? Se apresenta na ausência, na falta de utilizar os seus sentidos espirituais, ou seja, falta discernimento espiritual em várias situações do cotidiano, em eventuais situações. Torna-se algo perfeitamente compreensível, como no fato de bebês precisar de leite, ou seja, não tem discernimento. Se você pegar um bebê e colocar ele no colo, e você tiver, por exemplo, com um controle remoto na sua mão, o que ele vai fazer? Se descuidar, ele vai pegar e vai colocar na boca. Por quê? Falta de discernimento. Ele não tem maturidade para poder entender que aquilo não faz bem, aquilo é errado, aquilo não agrega em nada. Ou seja, não tem maturidade. Um bebê, um cristão imaturo, ele não tem maturidade para possuir tal compreensão. Aplicando isso na caminhada cristã. Detalhe, eu estou falando de cristãos com tempo de caminhada, que não amadureceram, que capengam na igreja ainda. Está todo mundo comigo aqui? Agora, trazendo para o nosso contexto aqui em questão. Um cristão imaturo, como é que isso aplica na vida espiritual, na vida cristã de alguém? Um cristão imaturo
quando ele ouve qualquer pregação no YouTube, quando ele ouve qualquer eventual live no Instagram, no Facebook, ele não ser capaz de apresentar, de falar, opa, esse cara aqui ele pregou a palavra, opa, esse cara aqui ele pregou heresia. O cristão imaturo ele não consegue discernir aquilo que é o bem e aquilo que é o mal, aquilo que é o certo e aquilo que é o errado. O cristão imaturo não consegue discernir isso. Não consegue. Porque se nós nos alimentamos das Escrituras e aplicamos os seus princípios, aquilo que Deus nos ensina todo dia, a gente vai estar exercitando o quê? O nosso discernimento espiritual. A gente vai saber aquilo que é errado e aquilo que é o certo perante a palavra de Deus. E consequentemente, os seus sentidos espirituais ficarão mais fortificados e mais apurados. Amém? Será que a gente é maduro o suficiente para poder diagnosticar, detectar uma tentação e se antecipar contra essa tentação? Será que nós somos capazes de verificar se aquilo que está sendo ensinado na Bíblia é algo correto ou é algo fora dela? Será que nós somos maduros para isso? Porque os adultos, ao contrário dos bebês, por experiência, eles desenvolvem o quê? Paladares capazes de discernir pequenas diferenças naquilo que eles comem, naquilo que eles bebem. Um cristão maduro, ele não escuta qualquer coisa. Não é porque o cara fala de Deus que o cristão maduro ele vai escutar e não vai analisar. Não é assim que funciona. Não é assim que procede. Somente cristãos maduros, meus irmãos, podem discernir de forma correta o bem e o mal e receber um alimento sólido. Amém? E a capacidade de discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado é algo vital para poder detectar a maturidade de alguém. Ou a gente cresce em maturidade, ou a gente retrocede e fica estagnado, dando trabalho dentro da igreja e sem discernimento espiritual. E como em outros textos aqui do Novo Testamento, a maturidade exposta nesse texto aqui que nós acabamos de ler, ela vai expor acerca de discernir verdades espirituais. Está falando a respeito de discernimento espiritual. Porque quando nós citamos o termo maturidade, se torna automático a gente lembrar de pessoas vividas, de pessoas com anos de vida. Tem alguém que faz 50 anos aqui hoje, meio século. Ou seja, pessoas experientes com algo a ensinar e no quanto de respostas que elas têm para poder nos oferecer em determinada questão, em determinado problema. Então nós atrelamos pessoas maduras quase sempre ou sempre com a questão da idade. Contudo, meus irmãos, de certa forma, a maturidade no reino de Deus, ela foge dos nossos padrões, daquilo que nós estabelecemos na nossa mente. Porque existem cristãos, como eu falei para vocês aqui durante toda a pregação, durante toda a exposição, com uma caminhada de décadas, que sempre apresentam os mesmos problemas, evidenciando imaturidade. A mesma coisa toda vez. E apesar do texto aqui, que nós lemos, enfatizar bastante a questão do tempo decorrido, a maturidade cristã, ela não se caracteriza como consequência automática do tempo, mas se constitui do fruto de você ouvir pregações bíblicas, ler a palavra e praticar no que está nela. Você colocar os ensinos de Cristo em evidência, através da tua vida. Isso é um sintoma de maturidade. Mas vamos lá. Eu falei para vocês aqui os sintomas de imaturidade conforme o texto. Agora eu vou citar para vocês aqui 4 exemplos de um cristão maduro. Quais são as características de um cristão maduro? A primeira coisa, o cristão maduro, ele se submete às provações. Ninguém é aprovado por Deus
passa ileso de qualquer provação, de qualquer problema. O cristão maduro, o que ele procura pensar? O que Deus quer me ensinar aqui com essa situação? O que o Senhor quer me ensinar? Nós vemos grandes homens de Deus passando por isso. Biblicamente falando, Paulo ele tinha prazer em sofrer. Por quê? Porque ele sabia que era algo que poderia agregar na vida dele, no relacionamento dele com Deus, no propósito que Deus havia designado para ele. Porque apesar das dores, apesar do sofrimento, o maduro, ele focaliza os frutos que aquela dor vai gerar. Os frutos. Talvez vai doer bastante você passar pelo sofrimento, mas o que você pode pensar? O que Deus quer me ensinar através disso aqui? O que Ele quer me expor com isso? Primeira característica de um cristão maduro. A segunda, o cristão maduro, ele se posiciona em obediência. Filhos mimados e filhos maduros sabem do princípio da obediência. Porém, o que vai diferenciar um filho mimado e um filho maduro vai ser no comportamento ou acatar algo que Deus mandou ele fazer. O filho mimado, ele vai pensar naquilo que ele vai perder. Caramba, eu vou perder bastante coisa se eu fizer isso. Mas o maduro, ele ignora o alto padrão de obediência que Deus exigiu e obedece, se posiciona em obediência. Ele nega a si mesmo e apenas obedece. Amém? Terceira coisa, o cristão maduro, o filho maduro de Deus, ele permanece em dependência. Por quê? Porque o maduro, ele vai solidificar a razão da existência dele em Cristo. Ou seja, ele vai ter o entendimento, ele vai possuir a compreensão de que estar na dependência de Deus é o lugar mais seguro que ele pode se encontrar. Mesmo ele sem conhecer o percurso, porque a Bíblia diz para nós que nós como cristãos, nós devemos viver pela fé. E se você conhece o percurso que você vai percorrer, você não vive por fé, mas por vista. E sem fé é impossível agradar a Deus. E a última coisa, o filho maduro, ele não enfatiza o preço, mas o privilégio de servir a Deus. Porque o maduro, ele entende a leveza do fardo de Cristo. O que Jesus fala? Tome o meu jugo, o meu fardo. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O fardo de Cristo é leve. Ou seja, o maduro, ele nunca vai tomar para si mesmo algo que pertence ao próprio Deus, tentando realizar uma obra com o próprio entendimento. O maduro, ele tem o direcionamento de Deus através da palavra e realiza a obra. Sem peso, sem consciência pesada, dói, machuca, mas ele sabe que aquilo vai gerar frutos lá na frente. O maduro, ele deposita zelo naquilo que Deus lhe confiou para poder cuidar. Porque o maduro, ele tem desejo de contemplar quem ele está honrando. Ele não está fazendo para ninguém, ele está fazendo para Deus. Porque ele quer ver a Deus, contemplar a Deus, contemplar o caráter dele, a face dele, a grandiosidade dele. Filho maduro é isso. É assim que ele se comporta. O maduro, ele não vê o preço, ele vê o privilégio. Agora, para encerrar aqui, vamos lá no versículo 6 de Hebreus. Está todo mundo com a Bíblia aberta ainda? Hebreus capítulo 6, versículo 1. Olha só. Eu oro para que em nome de Jesus isso possa ser uma realidade na sua vida. Portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento.
Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Se Deus permitir, avançaremos para o maior entendimento. Glória a Deus. A mensagem para você hoje é muito simples. Cresça, amadureça, para que você possa realmente expressar quem Cristo é lá fora. Se coloque de pé onde você está.